Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e esse é o nosso segundo vídeo de controle de constitucionalidade. No primeiro vídeo fizemos uma introdução geral e nesse vamos falar sobre controle difuso. Vamos lá? Já vimos que no controle difuso temos um processo normal com uma pretensão resistida, que é um litígio entre as partes. E no meio desse litígio surge o controle de constitucionalidade como uma causa de pedir. Então, para começar, eu tenho que perguntar assim: que normas podem ser objeto do controle difuso de constitucionalidade? Resposta: toda e qualquer norma editada após a Constituição Federal de 88. Pode ser lei ou ato normativo federal, estadual, distrital ou municipal. O único requisito para que a lei ou ato normativo seja objeto do controle de constitucionalidade difuso é que ela seja editada posterior à Constituição de 88. Ok. Quem tem legitimidade para propor o controle difuso? Olha só, pessoal, o controle difuso de constitucionalidade é o meio disponível para a tutela dos direitos e garantias individuais do cidadão comum. Então, quem tem legitimidade é toda e qualquer pessoa, quando eu digo pessoa, física ou jurídica, desde que possa ingressar em juízo, ou seja, desde que tenha capacidade postulatória. E quem tem competência de julgamento em controle difuso? Olhem só, todo e qualquer magistrado, inclusive o STF, porque sabemos que existem ações que, por conta da competência e do foro, já se iniciam nos tribunais superiores. Então, em qualquer tribunal, em qualquer momento, no meio de uma lide, pode ser suscitada a arguição de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Outra questão que devemos perguntar é o quórum para deliberação, ou seja, quem declara que uma norma é constitucional ou inconstitucional? Resposta: se for em primeira instância, quem decide é o próprio juiz da causa. Se for uma corte, temos a incidência do princípio da cláusula de reserva de plenário, previsto lá no artigo 97 da Constituição. Preste atenção, pessoal, por esse princípio, toda vez que uma corte julgar a inconstitucionalidade de uma norma, ela deve fazê-lo por meio de um órgão especial ou por meio do seu pleno, do plenário, para você entender como funciona. Olhem só, em geral, quando um processo chega na segunda instância, quem julga é um órgão fracionário. O que é um órgão fracionário? Uma câmara do tribunal, formada ali por alguns desembargadores. Porém, para julgamento de inconstitucionalidade de uma norma, é necessário o tribunal inteiro, o pleno ou o órgão especial quando tiver. Escuta o que eu vou falar. Órgão fracionário não tem a competência para decretar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Se ele julgar, precisa automaticamente remeter a questão para o pleno ou órgão especial do tribunal. Exceção: quando o próprio pleno ou órgão especial já tivesse manifestado pela inconstitucionalidade, ou quando o STF já tiver julgado a inconstitucionalidade de tal lei ou ato normativo. Atenção agora, órgão fracionário tem competência para declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo. Entendeu? É simples, ó. Para declarar a inconstitucionalidade não tem competência, mas para declarar a constitucionalidade, sim. Funciona assim, pessoal. O tribunal recebeu a arguição de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Quem recebe? O órgão fracionário do tribunal, uma câmara formada por alguns desembargadores.
Daí eles vão analisar. Poxa, entendemos que essa norma é constitucional. É constitucional? Então o órgão fracionário pode declarar a constitucionalidade ali mesmo e devolver a matéria para o processo que está correndo. Lembrando que no controle concreto tem uma lide em andamento. Beleza? O órgão fracionário, a Câmara do Tribunal, entendeu que a norma é inconstitucional. Inconstitucional? Então, automaticamente remete o julgamento para o órgão especial ou convoca o pleno, que é o tribunal completo, em obediência à cláusula de reserva de plenário, lá do artigo 97. Mas o pleno já se manifestou sobre essa mesma norma em julgamento já realizado antes. Ou o STF já declarou essa norma inconstitucional em controle difuso. Ok, não precisa submeter à votação novamente. Aí o órgão fracionário pode declarar a inconstitucionalidade da lei. Vamos falar agora dos efeitos das decisões no controle difuso. Quando um juiz ou tribunal declara a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, quais são os efeitos dessa declaração? Vem comigo, temos 3 efeitos. Primeiro, a declaração de inconstitucionalidade equivale à nulidade da norma ou ato normativo impugnado. Nulidade. Segundo, tem efeitos retroativos à data da edição do ato. Ou seja, apesar de ter surtido efeito por algum tempo, pela teoria da nulidade, que é adotada no Brasil, é como se o ato nunca tivesse entrado no ordenamento jurídico. São os efeitos ex tunc. E o terceiro efeito tem efeito inter partes, ou seja, a norma declarada inconstitucional em um processo específico só vale para as partes envolvidas. Exemplo, pessoal, olha só, Paulo entra com uma ação contra a prefeitura do município X, pedindo a inexigibilidade da cobrança de uma taxa municipal. Ele alega que a lei que instituiu a tal taxa é inconstitucional. O Poder Judiciário do município e depois o TJ do Estado referenda a decisão e julga inconstitucional a lei que instituiu a taxa. Então, Paulo deixa de pagar a taxa, mas as demais pessoas que não entraram com a ação continuam pagando. Atenção aqui, pessoal. Segundo o artigo 52, inciso 10, compete ao Senado Federal sustar a execução de lei ou ato normativo que tenha sido declarado inconstitucional pelo STF. Ou seja, o STF declarou inconstitucional uma lei ou ato normativo pelo controle difuso. Ele envia então um ofício ao Senado que pode sustar sua execução, lembrando que é um ato discricionário. Aí, nesse caso, o efeito deixa de ser inter partes e passa a ser erga omnes. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês nessas 2 aulinhas e continue conosco. Na próxima aula, vamos falar sobre controle concentrado. Um abraço carinhoso e até a próxima aula.